Quero saudar a todos vocês, um bom dia. Estamos compartilhando do culto gravado aqui na Igreja Luterana de Rio Negro, também para as comunidades de Mafra e Itaiópolis, e compartilhando também com tantos amigos de outras cidades, estados, que nos têm acompanhado no canal Comunidade Luterana de Rio Negro ao longo de cada semana. Quero acolhê-los com a palavra bíblica que encontramos no Salmo de número 40, que nos diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e o Senhor Deus se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor Deus, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Com esta palavra de confiança em Deus e de busca, de clamor ao socorro de Deus, é que nós nos reunimos também em culto, no mesmo Espírito, unidos na mesma fé em Deus Pai Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, do Espírito Santo, aquele que Deus enviou para consolar e santificar a nossa vida. Nosso desejo é que a bênção e o cuidado de Deus esteja contigo aí na tua casa, na tua família, e que assim a paz de Cristo e a proteção de Deus acompanhe a você e a sua família nesta jornada tão difícil que estamos enfrentando neste mês de março de 2021, com o agravamento da crise, da pandemia também aqui no Brasil, como também em outros países do mundo. Por isso, estimados irmãos e irmãs em Cristo, de perto e de longe, nós continuamos buscando a Deus em oração, clamando por socorro, também colocando-nos com humildade na presença de Deus, também neste culto. O tema deste culto será a serpente de bronze e a cruz de Cristo. Será o tema principal da pregação deste culto. Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. Testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oferta para esta semana destina-se ao Departamento de Música Sinodal e pode ser entregue na Secretaria durante a semana. Ainda temos à venda alguns exemplares de Castelo Forte e Bíblias na Secretaria da Igreja. Continua a campanha da doação de alimentos em benefício das famílias carentes, tanto da comunidade da Vila Nova, como também aqui de Rio Negro. As doações podem ser feitas na Secretaria de terça a sexta durante o dia. Como complemento dos avisos compartilhados há pouco pelo nosso amigo aí do presbitério, o Rolf Stritzinger, compartilhamos também que foi enviada uma carta da direção do Sínodo Norte Catarinense, orientando as 40 paróquias e suas 120 comunidades, no sentido de que houvesse a interrupção dos cultos presenciais até o dia 30 de março.
também com o compromisso, a responsabilidade de maior cuidado com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Por isso vamos continuar compartilhando, tanto no canal da Comunidade Luterana de Rio Negro, como também no canal da Igreja de Mafra, cujo nome do canal é Culto da Igreja Luterana de Mafra. E aqui de Rio Negro, no YouTube, canal da Comunidade Luterana de Rio Negro. Somos muito gratos pela oportunidade que temos de compartilhar da Palavra de Deus, dos hinos de louvor, das leituras bíblicas, das orações, desse momento de comunhão, unidos pelo mesmo Espírito, mesmo à distância, na mesma fé. Assim queremos nós também sonhar e orar para que possamos retornar aos cultos presenciais nos primeiros dias de abril. E sonhamos e pedimos a Deus que nos conceda a graça de voltar a nos reunir presencialmente no dia 2 de abril, em culto com Santa Ceia, na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, como muitos dizem, para que possamos celebrar a Santa Ceia no culto, então, da sexta-feira da Paixão. Nosso agradecimento às pessoas que cooperam conosco aí com a gravação, a filmagem, a edição, também às pessoas que vão coordenar a parte dos hinos, do louvor, a Márcia e o Neto, e o missionário Adilson, que junto comigo está coordenando a celebração deste culto, depois mais adiante também o compartilhar da palavra. Que a graça, a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, ainda ontem ouvi um apelo de parte de um líder de uma igreja, convocando o povo de Deus no Brasil, sejam católicos, sejam evangélicos, que estejamos unidos buscando a Deus em oração, em clamor a Deus. Mas também essa mensagem dizia que cada vez que o povo de Deus no Antigo Testamento buscava a Deus clamando por socorro, este mesmo povo compartilhava com Deus a sua confissão de pecados, com humildade, reconhecendo o seu pecado para com Deus, também o seu pecado de desamor no relacionamento uns para com os outros. Também me chamou a atenção a leitura nesta semana, tenho lido a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e lá nos diz que nos últimos tempos, antes da vinda de Cristo, nos últimos tempos,
sobrevirão dias difíceis. E ali vem um relato de situações de maldade, pecado, desonestidade, ambição, que marcarão a conduta humana de maneira mais grave nos últimos tempos. E ali registra então uma série de palavras dizendo que os seres humanos, nos últimos tempos, nos tempos difíceis, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeto, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, resistindo à verdade, porque suas mentes estarão corrompidas e também terão aversão quanto à fé, a verdadeira fé. Portanto, esta é a insensatez que marca a humanidade também no tempo no qual nós vivemos. E esse raio-x que o apóstolo descreve há 2000 anos atrás, exatamente tudo aquilo que nós estamos presenciando em nossa geração. Portanto, além da gravidade da pandemia do coronavírus, nós às vezes não percebemos a pandemia do pecado, da revolta contra Deus e os princípios de Deus, do ignorar da fé em Deus Criador, Salvador e Espírito Santo, e cada vez mais mentes corrompidas, como diz o texto bíblico no versículo 8, e pessoas avessas à verdadeira fé, vivendo com insensatez, sem sensatez. Com isso, quero introduzir um momento de oração, de confissão de pecados, nos colocando diante de Deus também, reconhecendo com humildade a nossa situação, como pessoas, famílias e povo também, que vive nesta geração. Oremos. Deus e Pai, infelizmente, cada vez mais, a falta de caráter, de integridade, o espírito e as atitudes malignas se revelam também em nossa geração. Também uma geração incrédula, que não tem sensatez, que manipula pessoas com sua arrogância, que não tem domínio próprio, também pratica todo tipo de injustiça e corrupção. Por isso, Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, que Tu perdoe os pecados de nossa geração, os pecados de nossa família, os pecados de nossas igrejas, os pecados de nossos governantes, de lideranças em tantos setores da sociedade que se deixam corromper ou promovem corrupção. Assim oramos, Senhor, pedindo, clamando pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, como diz o salmista, invoquei o nome do Senhor e Deus me ouviu e Deus agiu em meu favor. Assim que nós possamos experimentar, Senhor, não pelo nosso mérito, mas pela Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu livramento também em nossa geração. Numa semana, num mês que tantas pessoas morrem desta pandemia e também morrem de outras doenças, tanto físicas como também emocionais, tantas pessoas tristes, deprimidas, desesperançadas, que Tu, ó Deus, venha e restaure a nossa fé, a nossa esperança, convença do pecado, do juízo, a nossa geração, mas também nos convença da Tua graça, da Tua salvação. Assim oramos, Senhor Jesus, pedindo, clamando, tem misericórdia, Senhor, de nossas famílias, tem misericórdia de nossas cidades, tem misericórdia de nossa nação, Senhor, tem misericórdia da humanidade. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Visite-nos com a Tua salvação, com a Tua restauração, em Teu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, que nós oramos, confessamos pecados e clamamos pelo Teu socorro. Okay? Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nós também queremos lembrar que, embora as nossas igrejas estejam fechadas para momento de culto presencial, nós também motivamos, conforme o Rolf anunciou nos avisos, que as pessoas continuem trazendo o seu envelope de dízimo na secretaria da igreja, ao longo da semana, de terça-feira a sexta-feira, no horário comercial,
e também as que puderem cooperar com a campanha de ajuda a famílias necessitadas. A campanha do Quilo continua, tanto aqui na igreja de Rio Negro, como também da Vila Nova, ou mesmo de Itaiópolis, que assim estaremos ajudando com nossa diaconia cristã, nossa ajuda social, a famílias que precisam de socorro também, nesse tempo tão difícil de desemprego, de carência que as famílias estão vivendo. As duas leituras bíblicas para este culto, quem compartilha conosco as leituras é o Rolf. A primeira leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Números, no capítulo 21, versículos 4 a 9. E a segunda leitura, a leitura do Evangelho, encontramos no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 27 a 36. Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre os povos serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Até aqui. Segunda leitura encontra-se em João, capítulo 12, versículos 27 a 36. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que de gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Até aqui. Assim nós queremos cantar o próximo hino, nos preparando para o momento da prédica, da mensagem do Evangelho, que nos será trazida hoje pelo missionário Adilson Rasch, com o tema A Serpente de Bronze e a Cruz de Cristo. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.
Saudamos a todos os irmãos com a paz de Cristo e queremos neste culto meditar a partir do texto bíblico de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. O título dessa mensagem é A Serpente de Bronze e a Cruz de Cristo. Vamos dar uma olhada no texto bíblico e ver a relação que esse texto faz com aquele acontecimento do Antigo Testamento, onde Moisés levantou uma serpente de bronze a partir do mandato de Deus, e como isso também se relaciona na cruz de Cristo hoje. Eu convido para todos juntos lermos o texto bíblico, senão você também que está na sua casa pode ouvir o texto. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 até o 21. Eu passo a ler. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem seguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto bíblico de João, no capítulo 3, versículos 14 a 21, ele compreende aquele momento onde Nicodemos foi procurar Jesus à noite para conversar com ele a respeito de alguns assuntos que ele não compreendia. E nesse conversar com Jesus, Jesus então diz aquele famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também Jesus diz outras coisas nesse texto, nessa conversa para Nicodemos. E uma das coisas que Jesus diz a Nicodemos é que assim como a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, no tempo que o povo de Deus peregrinava rumo à terra de Canaã, assim também importa que o Filho de Deus seja levantado. E isso, de novo, é um texto que, com certeza, Nicodemos, ao ouvir isso, ele conhece muito bem. Esse texto que está citado em Números, está escrito em Números 21, versículos 4 a 9. Esse texto conta a história, e essa é uma história de pecado, essa é uma história de graça e essa é uma história de fé. É uma história de pecado porque conta lá no texto de Números que o povo se rebelou contra Deus. E Deus então castiga a rebelião do seu povo, enviando serpentes abrasadoras, como diz o texto, ou seja, serpentes extremamente perigosas, venenosas, extremamente peçonhentas. E essas serpentes, elas picavam o povo e causaram a morte de muitas pessoas. Então é uma história de pecado, mas é uma história de graça também, porque naquele texto bíblico nós vemos Moisés intercedendo pelo povo e Deus provendo uma solução. Moisés disse para o povo tudo que Deus o ensinou. E o que Moisés então disse para o povo é que aquela estaca que Deus mandou ele fazer, colocando ali uma serpente de bronze, ele ergueu essa serpente, levantou essa serpente no meio do acampamento e Moisés então disse para o povo o que Deus havia dito, de que se as pessoas fossem picadas pelas serpentes, elas deveriam então olhar para aquela serpente de bronze que foi levantada no meio do acampamento e todas as pessoas que olhassem para aquela serpente seriam curadas no mesmo instante. É uma história de graça. É uma história de intercessão, é uma história de provimento, de cura. Também é uma história de fé. Porque o texto bíblico diz que as pessoas eram salvas quando olhavam pela fé
para aquela imagem daquela serpente. E assim elas eram curadas. Jesus diz que ele vai ser levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, ele também deverá ser levantado. O verbo levantar, a partir da fala de Jesus, ela representa duas coisas muito importantes. Primeiro, representa a crucificação de Jesus. Porque assim como a serpente foi levantada, Jesus também é levantado no madeiro, é levantado na estaca. Só que o termo levantar, ele não significa apenas que Jesus seria crucificado, mas também que Jesus seria glorificado e exaltado. No próprio Evangelho de João, João ressalta que a crucificação de Jesus, ela foi na verdade um meio para a sua glorificação. Se nós olharmos no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 e seguintes, por exemplo, versículos 23 e 24, Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando da sua crucificação. E quando ele fala antes de ser crucificado, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus mesmo então indica que o ser levantado na cruz representava a sua crucificação, mas também a sua glorificação e a sua exaltação. A cruz, então, ela não foi apenas, ou como as pessoas pensam, o fim da glória de Cristo, mas ela foi um instrumento para alcançar essa glória. Conforme diz Atos, capítulo 2, versículo 33, na pregação de Pedro, quando ele diz: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Exaltado, pois, a destra de Deus. Assim, Jesus, após a sua crucificação, foi exaltado e está, como nós confessamos no credo apostólico, exaltado e sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que assim como a serpente foi levantada naquela estaca, o Filho de Deus também seria levantado na cruz. Nós estamos nesse período da Quaresma, estamos agora no 4º domingo da Quaresma, refletindo sobre esse tempo onde Jesus se prepara para ser crucificado. E assim nós somos chamados também a crucificarmos a nossa carne. E assim como a serpente foi levantada lá no deserto, assim nós sabemos que o Filho de Deus também foi levantado na cruz. A pergunta é por que ele fez isso? Faria isso por qualquer motivo? Será que ele faria isso apenas para ser notado? Apenas por uma vaidade? Ninguém faria isso por esses motivos. Dor e sofrimento e morte. A Bíblia diz que ele fez isso por amor. A Bíblia diz que ele fez isso para nos salvar do pecado e da morte. No acampamento de Israel, quando Deus enviou como punição pelo pecado da rebeldia deles aquelas serpentes, eles poderiam ter buscado vários tipos de solução para esse problema. Eles poderiam simplesmente ter ido à caça das serpentes e matado cada uma delas para que elas então não as picassem. Eles poderiam ter preparado algum tipo de medicamento, algum tipo de vacina. Eles poderiam ter simplesmente ignorado o problema, dizendo: vamos deixar para lá que uma hora isso passa. Como se faz muito hoje em dia, sobre qualquer coisa, tanto na sociedade, inclusive às vezes até na igreja, quando há uma questão nova, ou velha, ou qualquer que seja, o que a gente faz? Regulamos tudo por meio de leis. Façam isso ou façam aquilo, ou não façam isso ou não façam aquilo. Israel também poderia, através de Moisés, ter regulado certas leis que poderia ter ajudado o povo a se livrar das serpentes. Também nenhuma outra forma maluca poderia ter sido colocada, e não foi colocada. Por exemplo, Moisés poderia ter dito: olha, quem sobe até o topo dessa haste aí vai ficar curado.
Mas nenhuma dessas soluções malucas foi dada. A solução que Deus deu era olhar pela fé para a serpente que havia sido levantada. Olhar pela fé. Não era a serpente que curava, mas o olhar pela fé para aquela serpente que estava levantada. A Bíblia diz que o mundo sofre com o veneno do pecado. Assim como aquelas serpentes picavam com um veneno mortal aquelas pessoas naquela época, e as pessoas morriam. Assim também hoje nós somos picados e é injetado em nós o veneno do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A consequência de termos em nós o veneno do pecado é que nós também estamos destinados a morrer. Deus não enviou seu Filho para morrer somente pelos judeus, somente por Israel. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelo mundo inteiro. Na conversa com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, não nascesse pelo Espírito, não nascesse do alto, jamais entraria no reino dos céus. De que maneira alguém nasce do alto? De que maneira nós somos salvos da morte eterna? De que maneira nós podemos ser livrados do veneno do pecado que nos conduz à morte? E a Bíblia nos diz, crendo em Jesus e voltando os nossos olhos a Ele por meio da fé. Existe uma história, é uma história real e é uma história impactante. Ao mesmo tempo simples, ao mesmo tempo poderosa. Conta-se que no dia 6 de janeiro de 1850, havia dado uma tempestade muito grande, e essa tempestade fechou uma cidadezinha chamada Colchester, na Inglaterra. E tinha um rapaz nessa cidade que ele gostava muito de ir para a igreja, mas naquele dia ele não pôde ir para a igreja que ele costumava frequentar porque a neve trancou a cidade toda. O que ele fez? Ele se dirigiu a uma pequena capela que havia bem perto da casa dele, porque onde ele frequentava era um lugar mais longe. Mas naquele dia, já que a neve o impediu, ele foi a essa igrejinha, esse templo, essa capelinha bem pertinho da casa dele. E era uma capelinha de uma igreja metodista, muito simples. E naquele dia, por causa da nevasca, o pastor que ali também pregava não pôde vir. E então foi improvisado naquele dia um leigo para trazer a pregação. E quando ele entra, então, esse leigo está pregando. E o texto da mensagem desse leigo é Isaías 45:22, que diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Fazia meses que aquele rapaz estava muito infeliz no seu coração, porque o pecado pesava no coração dele e ele não sabia o que fazer. É interessante porque, apesar dele ter crescido dentro de uma igreja, e tanto seu avô quanto seu pai serem pastores, ele não tinha certeza da sua salvação. E naquela capelinha onde ele foi, aquele pregador improvisado, não tinha muito o que dizer, mas de modo contínuo ele repetia o texto que dizia: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E assim aquele leigo pregava: não é preciso fazer faculdade para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar. Uma criança pode olhar. E foi então no momento em que ele viu aquele jovem visitante ali sentado nos fundos do templo, daquela capela, apontou para ele, diz aquele pregador, apontou para esse rapaz e diz: meu rapaz, você parece extremamente infeliz. Olhe para Jesus Cristo. Aquele rapaz olhou com fé para Cristo. E foi assim que o grande pregador Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, se converteu naquele dia e se transformou um dos homens mais poderosos de Deus conhecidos. A diferença entre perecer e viver, a diferença entre condenação e salvação está na fé em Jesus Cristo. Jesus poderia muito bem ter vindo ao mundo como um juiz e ter destruído todos os pecadores rebeldes. Assim como Deus poderia simplesmente ter mandado aquelas serpentes para que elas picassem todo aquele povo rebelde
e fossem todos eliminados, assim hoje também Deus poderia vir nos julgar e nos condenar. E Ele é santo e justo, e na sua santidade e justiça Ele tem todo o direito de fazer isso, porque todos somos pecadores. Mas não é isso que Deus fez. Não é isso que Jesus Cristo fez. Ele poderia ter vindo como juiz, mas Ele veio em amor, veio ao mundo como Salvador. E Ele foi levantado naquela estaca, Ele morreu na cruz por nós. Ele se torna, então, a serpente levantada na estaca. Aquela serpente era uma imagem, era uma sombra, como se diz na teologia, daquilo que viria a se cumprir em Cristo Jesus. A serpente do tempo de Moisés, ela picava as pessoas, e a intercessão que Moisés fez a Deus trouxe cura física aos israelitas. A serpente do pecado hoje também nos pica e nos leva à morte. Mas o Cristo que morreu por nós, intercede por nós, é o caminho que nos leva à cura eterna, que é o perdão e a salvação. Cristo dá vida eterna a todos aqueles que olham para Ele com fé e creem nele. E a Bíblia diz que a sua salvação é para todo o mundo. Nos versículos 19 a 21 do nosso texto, Jesus continua falando para Nicodemos a respeito da luz e das trevas. É uma imagem que o próprio evangelista João já trata desde o começo do seu evangelho, porque ele diz que a luz veio a este mundo, mas os homens preferiram amar as trevas do que a luz. Os pecadores não se aproximam da luz da vida. Por quê? Jesus diz, porque amam as trevas. Desejam prosseguir com seus atos de perversidade, e esse desejo os impede de se achegarem à luz, pois quanto mais o pecador se aproxima da luz, mais evidente se tornam os seus pecados, e o pecador ele não quer ter os seus pecados revelados. Algumas pessoas dizem que são os nossos problemas intelectuais que nos impedem de crer em Cristo. Talvez a questão de Nicodemos fosse essa, ele não compreendia, e Jesus mesmo diz para ele, você é mestre em Israel e não compreende? Mas os problemas intelectuais, por mais que a gente possa imaginar, eles não nos impedem de crer em Cristo. O que nos impede de fato de crermos em Cristo é a nossa cegueira moral e espiritual, que nos leva a continuar andando nas trevas e odiando a luz. É importante observar que no fim da sua vida, ou no fim da história que é contada, na verdade, a respeito de Nicodemos, Nicodemos se aproximou de Jesus como quem de fato estava nas trevas da confusão. Mas ele acaba chegando à luz quando lá em João 19, conta que José de Arimateia foi pedir a Pilatos para que liberasse o corpo de Jesus para que ele fosse sepultado. Havia mais uma pessoa que acompanhou José de Arimateia para sepultar a Jesus. E essa pessoa era Nicodemos. Isso fica então provado que esse homem que procurou Jesus na confusão das suas trevas, na confusão das trevas da sua intelectualidade que não compreendia, que não aceitava, ele foi iluminado. E ele olhou para a luz. E ele então entendeu que o Salvador levantado naquela cruz, aquele a quem ele estava agora sepultando, era aquele que figurava lá no Antigo Testamento a serpente de bronze. Era o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim também nós hoje somos chamados a continuarmos olhando para o Cristo levantado na cruz. Eu penso que nesse tempo difícil que estamos vivendo, onde nós somos chamados a olhar para os problemas e as confusões que estão ao nosso redor, tanta dor, tanto sofrimento, tempo de pandemia, tempo de morte, e tempo de muita confusão, tempo de polaridades, disputas e brigas políticas, tantas coisas que quando nós olhamos para essas notícias, olhamos para a televisão, olhamos para o celular, lemos as notícias, nós ficamos doentes, nós ficamos apavorados, nós ficamos entristecidos.
Nós ficamos cheios de todo tipo de sentimento ruim no coração, ansiosos. Mas também no meio disso tudo, a palavra do Senhor nos tem chamado a levantar os nossos olhos e olhar para aquele que foi erguido no madeiro. Porque o Senhor Jesus também quer nos livrar de todo o pecado, de toda essa geração corrupta que vivemos. Ele quer nos livrar de tudo aquilo também que ao nosso redor quer nos tragar para a escuridão e a morte. Nós temos sido tentados a duvidar de Deus, a não confiar no seu amor, a não esperar na sua provisão. Nós somos chamados a olhar ao nosso redor e ficarmos preocupados, mas a palavra de novo nos chama a olhar para aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Aquele que venceu o mundo, como ele mesmo diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que olhemos com fé para aquele que foi levantado no madeiro. Que olhemos para ele com esperança e com a certeza de que ele hoje está, não mais no madeiro, mas sentado no trono da glória ao lado do Pai, governando toda a história. E tem a minha e a tua vida nas suas mãos poderosas. Mãos poderosas que nos sustentam e que a Bíblia diz que ninguém pode nos tirar delas. Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim também entenda que aquele que foi levantado no madeiro é o seu Salvador, é o Filho de Deus, Cristo Senhor, que deu a sua vida por você. Por isso não olhe para as circunstâncias, erga os seus olhos e pela fé olhe para Cristo e seja salvo. Seja salvo do pecado, seja salvo de todo o pecado que está à sua volta, e seja salvo de toda a tentação, seja salvo de toda essa geração, seja salvo desse mundo mau que tenta levar os teus olhos para outro lugar a não ser aquele que está no madeiro. Que também Cristo ilumine a minha e a tua vida com a luz divina. Ele mesmo resplandeça em nossos corações, brilhe em nossas vidas. Permita que as nossas mentes possam estar sempre dia a dia, sendo convencidas da sua graça e do seu amor. Amém. Assim eu convido para que oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por tão grande obra de salvação que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado, Senhor, porque assim como a serpente na estaca, o Senhor permitiu que o teu filho também fosse levantado no madeiro. E assim, Senhor, como no Antigo Testamento, as pessoas deviam olhar com fé para aquela imagem. Hoje nós podemos não olhar para uma imagem, Senhor, mas podemos olhar para o teu próprio filho. E pela fé recebemos a cura verdadeira, que é o perdão dos nossos pecados, para que não recebamos o salário desse pecado que é a morte, mas o dom gratuito de Deus que é a vida eterna que o Senhor tem para nos dar. Ó Senhor, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, todos os cuidados, todas as necessidades. Ó Deus, nós entregamos em tua mão todas as nossas preocupações. Perdoa, Senhor, quando nós baixamos os nossos olhos e olhamos apenas para os problemas à nossa volta. Ajuda-nos a erguer os nossos olhos e olhar para o teu Filho Jesus, para aquele que foi levantado no madeiro e que hoje está sentado ao teu lado na glória, governando e reinando sobre as nossas vidas e sobre todo esse mundo. Toma nossas vidas, Senhor. Toma as situações do nosso viver. Toma esse momento difícil que o mundo passa. Toma, Senhor, os poderosos. Toma todas as coisas em tuas mãos, Senhor, e conduz, continua a conduzir tudo conforme a tua infinita graça e misericórdia. Que teus planos sejam cumpridos e que a tua vontade seja feita. E que no meio de tudo que nós vivemos, Senhor, mantém-nos a salvo em Ti, através do Teu Filho Jesus, e age pelo poder do Teu Santo Espírito para vivermos uma vida de fé, que tenha os seus olhos sempre de novo fixados no Teu Filho amado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Após a pregação da palavra, da mensagem que nos foi compartilhada neste culto, nós queremos cantar um hino de gratidão a Deus e também acolher a bênção de Deus para as nossas famílias, nossas cidades,
para a nossa vida. Assim queremos orar juntos a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que a paz de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus se renove sobre a vida de nossas famílias, nossas cidades, nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas benditas